Olá, contadores! Esse é mais um episódio do Vira Folha e é a primeira vez que eu estou participando aqui à frente, que eu já participei várias vezes como convidado e hoje é a primeira vez que eu vou participar à frente do Vira Folha. É um convite que eu aceitei imediatamente, né, visto que é algo muito bacana de participar, um videocast incrível, onde você aprende sobre gestão, operação, você se inspira também e eu estou muito feliz, muito honrado pelo convite, tá? Seguinte, hoje a gente vai conversar sobre imposto de renda. Imposto de renda 2026 e a gente já começa até a falar um pouco sobre o imposto de renda 2027. O que acontece na declaração de 2026 com toda essa mudança da reforma tributária? Quais são as possibilidades, inclusive, né? E também como isso vai impactar na declaração de ajuste anual de 2027. Olha só que episódio incrível. E claro que eu estaria recebendo aqui um super convidado, que é o Robinho, ele que é fundador, CEO da Contabyte Contabilidade, uma empresa focada em inteligência fiscal, está aqui do meu lado para a gente conversar a respeito desse tema que é muito importante, tanto para quem é empresário de uma empresa de contabilidade, né, um contador empresário, como também quem está na operação, quem está liderando algum time, mas principalmente para quem quer trazer novos negócios e resultados para as empresas de contabilidade por meio de algo que é a cara do contador, né? Todo cliente, quando quer, qualquer empresário, empreendedor e também as pessoas físicas que querem tirar qualquer dúvida e resolver qualquer questão relacionada ao imposto de renda, procura um contador. E aqui nós estamos com o Robinho para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Robinho. Fabiano, é um prazer estar com você aqui no seu primeiro programa, na sua primeira apresentação, né? O Vira Folha, é uma honra estar com vocês. Muito legal. E você é um fenômeno, né, das redes sociais, do mundo da contabilidade. Então, a honra estar contigo aqui. Muito obrigado, a honra é toda nossa, tá? Robinho, deixa eu te falar. Seguinte, a primeira pergunta, vamos ser diretos já, né? A gente tem aí o tema da reforma tributária, que está mudando todo o mercado. Um tema muito sério, inclusive, tá? Você sabe tanto quanto eu. E claro que isso já impacta diretamente aí nos negócios, diretamente, inclusive na nossa empresa de contabilidade. Não só por conta de todas as mudanças operacionais, mas também do fluxo, né? Do fluxo do cliente, do fluxo de quem se interessa por imposto de renda, como fazer, essa confusão que as pessoas estão tendo. Como vai ser a minha declaração desse ano? Houve isenção aí de imposto de renda para salários até 5 mil. Então, como é que você está enxergando essa questão, tá? Dessa isenção para a declaração anual desse ano? Será que isso vai impactar agora já? Vamos esclarecer aí para quem está assistindo a gente. Fabiano, eu acho que sim, ó, o governante ele não se contentou só com a reforma tributária, né? Ele veio também com a reforma do imposto de renda, com a reforma da renda. Sim. E isso, para o contador, acho que é uma grande oportunidade dele mudar o posicionamento dele no mercado, né? Perfeito. O contador, ainda que não se colocou como uma autoridade dentro da sua região, da sua cidade, agora ele tem essa oportunidade de virar essa autoridade, porque se ele se comunicar bem, se ele conseguir levar, né, tudo isso que está acontecendo de mudanças, eu falo que a reforma tributária e a reforma da renda, no caso aqui imposto de renda, eles vêm num novo Brasil, né? É um Brasil novo, um Brasil diferente, é um Brasil de muita fiscalização, muita malha, muita rastreabilidade do dinheiro. Isso vai impactar a vida de nós contadores, nós empresários contábeis e do contribuinte do nosso cliente, né? Então acho que é a grande oportunidade do contador se posicionar e levar para o cliente dele essa sensação de segurança, porque o cliente hoje ele quer a segurança, né? Ele quer saber, porque tem o cliente que ele não tem um nível de consciência elevado, e esse cliente vai escutar um monte de conteúdo nas redes sociais, demais, né? E ele vai se perder e vai perguntar para você. Mas se você começar a produzir esse conteúdo e orientar de que o imposto de renda é um novo imposto de renda, que ele não vai pagar na fonte, né? Se ele ganhar até 5 mil reais o imposto dele, mas o ano que vem, na hora da declaração de ajuste anual, vai somar com aluguel, vai somar com outras rendas e ele vai pagar, né? Vai continuar pagando. Então ele precisa de um contador. Ele vai precisar ter um contador e o contador vai ter que ser mais estratégico para esse momento. Perfeito. E como é que você enxerga? Você falou, trouxe alguns insights aqui bem importantes, né? Porque é o momento da gente assumir ainda mais esse protagonismo.
do cliente perceber isso, dele sentir confiança na gente, o fato de realmente os empresários, os colaboradores, inclusive de muitas empresas que recebem ali até R$ 5.000 ou acima de 5.000, que antigamente, antes, faziam as declarações de ajuste anual do imposto de renda e que talvez pensem que agora não precisam mais fazer, né? Então, assim, são pessoas, contribuintes que estão envolvidos no mercado de trabalho, que ouvem e assistem muitas coisas na internet, né? E acreditam muitas vezes, e a gente precisa estar ali à frente para esclarecer isso de uma forma muito mais eficiente, né? Com mais autoridade. Mas como é que você sugere, o que é que você sugere para quem está assistindo a gente como comunicação para evitar essa confusão de informações, né, para esses empresários, para essas pessoas que até então declaravam imposto de renda e que acreditam, que pensam que por conta da mudança que houve com a reforma tributária, agora em 2026 já não terão a obrigação de declarar, de fazer de prestar essa informação para o fisco. Posso ser bem didático? Claro, deve. Falar o que eu penso de verdade? Sim, com certeza. Ó, eu acho que, primeira coisa, o contador que ainda não tem um Instagram, que ele não tem a sua rede social, que ele não tem uma conta no Instagram. Eu vejo que muito contador, eu estudo muito o mercado contábil. Sim. Ontem eu estava estudando alguns novos contadores. Contador com 300, 500 seguidores, quer dizer, ele abriu a conta dele agora. Contador que não tem ainda um Instagram, uma rede social aberta, para ele produzir conteúdo, ele começar a explicar, porque quando ele começa a explicar, primeiro que as pessoas, os contadores se auto-sabotam, né? Sim. Para mim fazer um conteúdo é difícil, eu vou fazer, não vai ficar legal, quando na verdade a pessoa que vai assistir vai achar ele bom. Sim. E o contador precisa ter um Instagram, ele precisa começar ali a desenvolver vídeos, conteúdos no Instagram dele. Uma outra coisa que eu acho importante é encaminhar a mensagem no WhatsApp com orientações sobre o imposto de renda, porque o que vai acontecer com essa mudança do imposto de renda? Muitos vão pensar que não vão precisar mais fazer a declaração, e vão. Hoje a malha é muito mais rápida, ela acontece muito mais rápida, é instantânea, hoje praticamente em tempo real, né? E o contador, quando ele começa a se posicionar nas redes sociais, ele começa a levar esse conteúdo, educando, a gente fala muito de educação, né? A gente falando dos bastidores, né? Mas quando ele começa a educar o cliente dele, ele vai sair de um cenário muito perigoso, Fabiano, que acho que você vai entender isso. Contador que faz declaração de imposto de renda cobrando R$100, R$120. Sim, com certeza. Tem contador ainda que acha que fazer uma declaração de imposto de renda é simplesmente transmitir uma declaração para o governo e acabou. Ou, na verdade, a responsabilidade dele começa quando ele senta para o cliente, ele transmite a declaração, ele vai ter que acompanhar essa declaração até ela ser processada ali e acabar, né? Perfeito. E quando não acaba, você traz para você a responsabilidade, e quando você cobra muito pouco, não paga o teu serviço. E aí, quando ele se comunica, quando ele tem o Instagram, ele começa a colocar ali, ele tem a possibilidade dele começar a sair dos honorários muito baratos e ele começar a precificar, porque ele não mais justa, né? Mais justa, porque ele não vai vender uma simples declaração, ele vai vender uma engenharia de vida da pessoa, porque a declaração de imposto de renda ele tem que explicar para o cliente, que é para a vida inteira. Quem começa a declarar precisa no futuro comprar carro, financiar apartamento, precisa declarar renda. Total. E se ele não tem isso, então quando você começa a explicar pro seu cliente que você vai conseguir entregar para ele valor para a vida dele, não simplesmente um papel, uma declaração do governo, ele muda o posicionamento dele e vai cobrar mais caro, né? Perfeito, Robinho. É algo que a gente até estruturou internamente lá na nossa empresa de contabilidade, que foi exatamente o cliente escolher o que ele quer contratar. Eu quero contratar a declaração de R$250 simplificada. Ok, ela é sem acompanhamento de malha. Então você está contratando um transmissor de declaração, tá? Já vou copiar a tua ideia. Copia a minha ideia. Já vou copiar a tua ideia. E aí, ele assina um termo onde ele sabe que nós não temos responsabilidade de acompanhar posteriormente. É o simples envio, né? Claro que, estrategicamente, internamente, a gente vai acompanhando, porque a gente fica ali vendo, se deu um problema, a gente entra em contato para fazer cross-sell, né? A gente faz o cliente contratar um outro serviço para a gente arrumar aquilo que não ficou certo, porque ele, de repente, não entregou todos os dados que a gente precisava. Mas também tem aquele que quer pagar o valor mais alto. Tem cliente nosso que paga R$2.000, R$3.000, tem cliente que paga R$500, R$600, que aí a gente acompanha um pouco mais essa declaração. E aí ele assina um outro termo com a gente de responsabilidade em relação a esse acompanhamento. A gente tem até cliente que tem recorrência mensal, para que a gente continue acompanhando a declaração dele. Então ele vai pegando os planos ali. O importante é a gente entender que o nosso negócio tem valor
e que por ter um valor e a gente fazer essa comunicação para que o cliente perceba esse valor, a gente possa cobrar aquilo que é justo, né? Tem muito mercado, né? Porque tem aquele cliente que já teve problemas com a Receita Federal e ele sabe o quanto vale o seu serviço, e tem aquele que ainda não sabe, mas ele vai entender e vai pagar mais caro, né? Eu também tenho clientes que me pagam 2 mil, 3 mil, 5 mil reais numa declaração, e esse cara vai ter o acompanhamento por muito tempo, né? E ele não troca você, viu? Quando Não troca. Ele vai pagar mais caro para você, mas ele não vai te trocar porque ele quer a segurança, ele quer ter a certeza que ele está em boas mãos. Perfeito, adorei. É isso mesmo. Deixa eu te fazer outra pergunta, que é algo que a gente já vem discutindo muito na nossa empresa, e eu queria entender a tua percepção em relação a isso, que é o seguinte. Tudo bem, agora em 2026 a gente vai ter o mesmo montante de interessados e pessoas obrigadas a entregar a declaração anual do imposto de renda, porque a regra de isenção até 5 mil, né, na verdade de desconto, né, não foi bem uma isenção, foi um desconto ali para que se torne isento até 5 mil reais, ela começou agora em 2026, ou seja, a gente só tem essa regra estabelecida funcionando de fato em 2027 na declaração de ajuste anual do imposto de renda em 2007. Que é ali que vão acontecer os problemas. Que é onde vai acontecer os problemas. Mas agora a gente já tem alguns outros problemas de repente, que é muita gente achar que não tem mais que declarar, fazer a declaração de imposto de renda por conta dessa isenção. Não entende que essa liberação de entrega da declaração em 2027 por conta dessa isenção em 2026. Mas enfim. Então, se a gente pensar aqui, se a gente for analisar, em 2027 a gente vai ter uma diminuição de venda de serviços para transmissão da declaração anual do imposto de renda. Porque eu estava analisando alguns dados, se eu não me engano, em 2025 foram 46 milhões de declarações entregues ao fisco, né? Então significa que com essa isenção até 5 mil reais, eu acredito que a gente derrube aí metade dessas declarações. Então as empresas de contabilidade terão, tecnicamente, né, e aí teoricamente, porque a gente não tem isso na prática ainda, metade dessas declarações para cobrar, de clientes interessados para cobrar para fazer esse serviço. Então, o que é que você tem pensado aí como estratégia já para trazer como consciência que no momento em que esse ano o teu cliente chega lá dizendo, olha, eu não preciso fazer a declaração esse ano, aí você vai dizer, sim, precisa, por conta disso, você vai explicar tudo. Mas ano que vem, então, você já começa a fazer esse pitch, né, trazer essa consciência agora em 2026. Como é que você enxerga? Porque esse valor, tecnicamente falando, do ponto de vista de gestão de empresa contábil, vai precisar ser compensado em algum outro lugar. Eu entendo que é uma grande oportunidade de fazer mais negócio e mais dinheiro. Perfeito. E de entregar mais valor e ser mais valorizado. Por quê? Eu vou fazer o quê? Está começando esse planejamento, nós vamos pegar todos os nossos clientes, nós vamos começar a cada um deles se informar que, olha, a regra mudou, mas você ainda pode continuar fazendo a sua declaração. E até saudável que você faça, né? Vamos estudar se você realmente vai precisar fazer essa declaração. Você tem algum imóvel que você precisa passar para o seu nome, você tem algum investimento que você fez diferente, você vai querer comprar alguma coisa no futuro. Então, não é que você está isento da retenção da retenção na fonte do imposto de renda. Tô lembrando aqui dos lucros, né? Dos lucros, que já é outra batalha aqui. É uma outra batalha aí. Não é que você está isento ali da retenção, que você está desobrigado da declaração, e muitas das vezes, se você não orientar o seu cliente, ele vai achar que ele não precisa fazer declaração, e ele vai te culpar lá na frente se ele cair naquela malha, né? Que ele vai descobrir como, quando ele for lá abrir uma conta no banco, ou fazer alguma coisa, o CPF tá cancelado, né? Tá bloqueado porque ele não fez a declaração, né? Então, acho que a oportunidade da gente revisar as nossas carteiras, de gente fazer ali uma coisa ativa, né? Uma venda ativa, oferecendo para ele um novo produto, mas oferecendo para ele a segurança que a regra mudou, mas eu tô aqui pronto para te ajudar e tô pronto para te dar uma oportunidade. E para isso eu vou ter que te cobrar um valor que de repente eu não cobrava, né? Isso. Essa oportunidade. Aí que eu falo com o posicionamento, né, Fabiano? Posicionamento. Você se posiciona, você se comunica, e aí, e assim, ó,
esse cara que acha que ele não vai ter que pagar nada e não vai ter que declarar, porque ele viu algum conteúdo na internet rápido daqueles caras que fazem para viralizar, né? Exatamente. Porque a gente sabe nas redes sociais tem quem faz conteúdo para viralizar e quem faz para realmente informar de verdade, né? E aí tem muita comunicação na internet de pessoas que nem entendem tecnicamente, né? O cara faz um vídeo ali, o cara escuta o vídeo ali, ele aceita, né? E aí quando você faz o contraponto, a pessoa, ela te compra pelo contraponto. Quando você faz esse questionamento, ela fala assim, nossa, aquele Fabiano contador falou uma coisa para mim que eu vou ter que declarar. Então eu tenho que estar mais preocupado. É curioso, né, essa questão da mudança do modelo de negócio, das estratégias de negócio, e eu falo em relação a empresas contábeis, porque, veja, até então, uma estratégia que a gente descobriu, que a gente criou, na verdade, há alguns anos atrás, foi de trabalhar a nossa carteira no sentido também de imposto de renda para os funcionários dos nossos clientes. Ora, a gente tem informação dentro de casa, a gente faz a folha da empresa do nosso cliente, então a gente sabe quais os funcionários que têm obrigação de fazer o imposto de renda, que não fazem, às vezes ficou ali retido algum imposto de renda em algum mês específico, alguns meses específicos, e podia restituir isso. E quantas vezes a gente nunca entrou em contato com essas pessoas para fazer a venda do serviço lá, do imposto de renda, essas pessoas perderam dinheiro e você também perdeu a oportunidade de aumentar a receita da tua empresa, né? E aí chega no momento que, de fato, agora, em 2026 isso ainda vai fazer sentido, mas em 2027, e aí já é até um insight, né, para quem está assistindo a gente, de repente, a gente perguntar, você trabalha também a carteira interna com os colaboradores dos seus clientes? Você fala com os seus clientes, acorda com os seus clientes que você pode oferecer esse serviço, né? A gente tem clientes, inclusive, que às vezes fazem até questão de pagar pelo serviço do imposto de renda para os colaboradores dele, para que eles tenham retenção. Veja que interessante isso. Nível de consciência alto, né? Nível de consciência ele tá preocupado ali com o colaborador dele, para o cara também evoluir, né? Evoluir. Porque essa pessoa vai precisar um dia financiar um apartamento na Caixa, financiar um apartamento no banco, né? Comprar a casa própria. E receber aquele dinheiro de volta, né? Mas veja, isso também, acredita que isso sai também da empresa de contabilidade, né? Quando você se comunica, como você trouxe muito aqui essa premissa da comunicação, se comunica com o teu cliente, que muitas vezes nem lembra que o colaborador dele teve uma retenção de imposto de renda em determinados meses, mas que é possível e ele permite que você acesse esse banco e que você ofereça esse serviço. Então, agora em 2026, é uma grande oportunidade de quem está assistindo a gente ainda trabalhar isso, essa estratégia. Em 2027, a coisa já muda. Nem todos os colaboradores ali, ou seja, como aumenta para 5 mil a faixa de isenção, se essa pessoa não tem outros rendimentos, outras fontes, ela está isenta realmente, o que não quer dizer que ela não precise fazer uma declaração, né, Robinho? Porque pode ser que ela precise para outras circunstâncias, para registro de patrimônio, para outras questões, né? Aí onde entra você revisitar a sua carteira, estudar ali aquelas pessoas, você já tem a base ali da declaração, né? Esse cara, ele não vai pagar mais imposto de renda, mas será que ele precisa declarar ainda? Será que ele tem potencial para comprar um imóvel, aumentar o cartão de crédito, né? Então você começa a comunicar, né? Acho que a comunicação gera confiança, e a confiança gera venda, né? E a confiança gera retenção. Quando você se comunica e fala, olha, você não vai pagar imposto de renda, mas se você precisar aumentar o seu limite do cartão de crédito, a sua declaração vai te ajudar. Quando você precisar financiar o seu carro, o imposto de renda vai te ajudar, né? Então, e são simples informações que você, comunicando para o seu cliente, vão gerar para você mais valor, mais autoridade. Acho que assim, o momento é da autoridade, né? Eu acho que é o momento mais propício na carreira, na vida, no universo, acho que em tudo, do contador dele virar protagonista de verdade, né? Eu acho que eu também, eu sempre tive que o contador é protagonista da sociedade, né? Mesmo quando a sociedade não via isso nos contadores, mas eu me posicionava como? Agora não tem, é inevitável, né? Hoje os contadores são protagonistas. E quando você começa, mês de janeiro, a já comentar a ideia do imposto de renda, quando você começa ali, quando o governo já começa... Vai sair lá no Jornal Nacional, né? Imposto de renda, começa as declarações, né? Você já tá adiantado, já tá vendendo e, você tá...
fazendo muito negócio. Já começa o ano todo, os profissionais todos já pensando no imposto de renda da pessoa física. Tem um tipo de profissional, que é o que a gente mais trabalha lá na empresa, porque nós temos uma grande segmentação na área de saúde, que é o médico. O médico morre de medo de imposto de renda. Às vezes, com o lucro, como o lucro era isento antes, né? Então, ele nem tinha muitas vezes a pagar, mas ele tinha pânico do imposto de renda. Então, ele já estava falando, quanto é que eu vou pagar de imposto de renda? A gente já tinha a estruturação toda feita, mas ainda assim, sempre foi uma preocupação dele, né? Agora a coisa muda. Agora a preocupação vai ser válida realmente, né? Eu tenho conversado com muitos médicos e eles porque médico vive basicamente, a renda dele é a distribuição de lucros, né? Que eram isentos, né? Agora ele paga, né? E o médico já paga muito imposto. Já paga muito. Possivelmente vai pagar muito mais. Agora tem a questão do ajuste lá do lucro presumido também, né? Então as pejotizações já passam a ter um outro nível de tributação também, né? Você viu que aqui nós já achamos um outro mercado pra gente trabalhar no lucros distribuídos, no imposto de renda, né? Com certeza. Então, de repente você vai perder ali naquele daquele cara que tem a isenção, mas você vai ganhar naquele cara que vai pagar mais, né? Perfeito. Sabe que tem uma piadinha, né, que eu trago, assim, eu brinco lá, não é uma piada não, na verdade tem uma brincadeira que eu faço lá na empresa, que eu digo assim, vocês sabem, falo pro time, que nós temos a segunda melhor profissão do mundo, né? Que é a contabilidade. Aí todo mundo fica, nossa, é mesmo? Eu falo, mas por que não é a primeira? Eles já sabem hoje, né? Mas eu repito muito. Porque a primeira é do médico. Porque assim, eu acho realmente incrível alguém abrir a cabeça do outro, né? E a pessoa no outro dia tá acordada falando e depois já sai andando e tá tudo certo. Só que tem algo melhor pra gente, né? Que o médico, apesar de fazer tudo isso, trabalha dentro de um hospital, né, gente? E o hospital não é nada bom. A gente não, a gente trabalha no escritório bonito, né? No conforto, vai lá tomar um cafezinho, conversa, né? Atende, resolve coisas pros clientes. A gente tem menos responsabilidade. Menos responsável, não mata ninguém. Pode até causar um problema, mas não mata ninguém. A nossa responsabilidade é grande, mas é maior. É verdade. Concordo com isso. Concordo, perfeitamente. Mas deixa eu te perguntar. Falando sobre precificação de declaração anual do imposto de renda, né, 2026, agora, para um fluxo que ainda é muito parecido com todos os outros anos anteriores. O que é que você traz como insight, assim? O que é que você traz como um direcionamento para que quem está assistindo a gente, seja empresário contábil, para quem fica à frente de projetos de imposto de renda, saiba como precificar melhor a declaração de imposto de renda agora 2026? Eu acho que eu sempre trabalhei na precificação com foco no risco. Imposto de renda é sempre muito perigoso. Perfeito. Eu tenho um exemplo que uma vez, num prédio comercial na minha cidade, eu nunca atendi o cliente que apertava o interfone para subir e que ele fazia a declaração. Mas um dia eu resolvi atender e era um senhor de idade, mais de 65 anos, 70 anos, ele tinha uma declaração para fazer, e eu fiz a declaração dele, cobrei R$100 na declaração dele, e aí, pro meu azar, meu insucesso, deu malha a declaração, gerou um monte de problema. Naquele dia eu jurei que eu nunca mais cobraria R$100 uma declaração, porque o risco é muito alto. É muito alto. É só quem de verdade já passou por esse risco para entender, que você fala assim, vou prejudicar a vida daquela pessoa, eu preciso, então não dá para me cobrar barato. Claro. Então eu acho que primeiro é calcular o risco, né? Quanto de risco tem você fazer uma declaração de uma pessoa que investe muito no mercado financeiro, de uma pessoa que teve agora uma rescisão de contrato de trabalho com valor ali muito alto. Acho que a precificação é o risco. E elevar, o contador, ele tem medo de elevar o preço dele. Ele acha que se elevar o preço dele, ele vai perder o cliente. Quando na verdade ele não vai perder, né? As pessoas gostam de pagar ganha mais confiança. Caro. Tenha confiança. As pessoas ganha respeito. Isso, as pessoas gostam de pagar mais caro. E as pessoas estão entendendo que agora eles vão precisar de um trabalho mais sofisticado do contador. Então eles vão pagar mais caro. Então, assim, a primeira coisa, assim, não cobre barato. Não faça declaração de R$100, R$120. Parece que eu tô falando aqui para o universo de muita gente, mas assim, R$100 hoje é praticamente o preço de uma pizza. Você vai comprar uma pizza para fazer um imposto de renda e se der tudo errado ali, você não só assume o trabalho de resolver, como também você pode assumir o prejuízo do cliente. Prejuízo do cliente. Porque o cliente gosta de transferir responsabilidade. O primeiro prejuízo é emocional, né? Porque o cliente vem a 1000 por hora em cima de você, né? Certeza. E depois você vai ver, você vai ter o prejuízo financeiro, mas às vezes o emocional é muito maior que o financeiro. Aí tem o reputacional, etc. Então, Fabiano, eu acho que a primeira coisa é não cobrar barato. Perfeito. E aí você
você visualizar o risco e você não ter medo, cobrar, você começar a cobrar mais caro, porque de verdade a pessoa vai... quem já faz imposto de renda, você é muito difícil de trocar. Se você explicar, é a arte da comunicação. Se você explicar que é um outro cenário, é um outro momento e que você vai precisar trabalhar mais, ser mais vigilante para o cliente, para proteção da vida dele, porque o imposto de renda é a proteção da vida dele, né? Com certeza. Aí ele vai pagar para você 300, 400, 500 reais, é posicionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Robinho, também. Como é que funciona hoje, e qual a dica que você daria para quem está assistindo a gente, mas como funciona hoje o teu processo interno em relação à declaração do imposto de renda, tá? Porque assim, a gente sabe que chega ali em março, o cliente está fugindo de imposto de renda. Ele pergunta, mas ele não entregou ainda o que tem que entregar. Porque a gente sabe que muita coisa a gente importa hoje, né, é sincronizado, mas também tem informações que o cliente precisa trazer para a gente caso ele tenha feito movimentação patrimonial e diversas outras situações. Então, como você faz isso hoje? Como é que você traz o cliente, desperta no cliente o interesse dele e esse senso de urgência de entregar? Você tem uma cadência interna de cobrança, de informação, de comunicação com o cliente? Sim, a gente já começa no mês de janeiro, elevar o nível de consciência dele, ó. É janeiro, estou começando o ano, mas eu mando uma mensagem no WhatsApp. Fabiano, passando aqui para te lembrar que esse ano tem imposto de renda, começa em maio, mas podemos adiantar tudo. E se adiantar tudo, a sua restituição vai ocorrer mais rápido. E para isso, você já tem que separar para mim todas as suas despesas médicas, educação, etc. Mesmo sabendo que as despesas médicas vão estar já ali importadas na pré-preenchida, pede para ele que você já começa a fazer uma triagem ali daquilo do que é importante. Acho que você tem tecnologias também dentro da... Hoje não dá para você fazer declaração de imposto de renda sem tecnologia, né? Não. Você tem que ter tecnologias ali apropriadas para que você consiga importar em lote a maior quantidade possível de informações, processos bem definidos, né? Como esse documento vai entrar na sua base, como ele vai ficar arquivado na sua base, como ele vai ser entregue para o cliente. E fundamentalmente eu falo muito da comunicação, mas o mal da humanidade é a falta da boa comunicação, né? E o mal do imposto de renda é a falta da boa comunicação. Exatamente. Então, se você pedir os documentos de forma adiantada, se você se comunicar, aí é outra coisa para o contador. Se você se comunicar bem com o seu time, porque às vezes você tem o seu time lá, você tem os seus analistas, né? Você tem o menos experiente e você tem o mais experiente. Não vou nem falar pleno, sênior, etc. Né? Você tem o menos experiente e o mais experiente. Você também elevar o nível de consciência do teu colaborador, que ele precisa fazer bem feito o trabalho dele ali, porque se ele não fizer, vai dar problema lá na ponta, vai gerar desgaste para a empresa. Então acho que também passa por você educar o seu time, do seu time entender da importância disso, da seriedade da declaração, né, de tudo isso. Do cumprimento dos prazos, de não deixar para a última hora. Eu vejo ainda contador mandando declaração no finalzinho do prazo de entrega. Nossa, né? É verdade. E eu vejo muitos contadores que terminam as declarações no meio do mês de maio, né? Chegou aqui em maio, o cara não tem mais declaração para fazer. Já ganhou o dinheiro dele, já consigo transmitir tudo, né? Mas organização com processo, tecnologia e pessoas. Tem que ter, exatamente isso. Parece que são coisas repetitivas. Mas é uma coisa bem de disciplina mesmo, né? Disciplina. Só para compartilhar um pouquinho como a gente faz lá na tática, a gente utiliza o G-Click, né, o gerenciador de processos e tarefas, para fazer todo o gerenciamento do processo da entrega, tanto do cliente para a gente, quanto para o fisco e também para o cliente, onde a gente dá um retorno para ele em relação à entrega da declaração dele. Tecnologia aplicada. Né? Exatamente. Então a gente envolve pessoas, como você falou, a gente tem um guardião do projeto de imposto de renda e a gente a gente abre inscrições internas. Então, por exemplo, agora em janeiro as pessoas se inscreveram para dizer do nosso time quem é que quer participar do squad de imposto de renda, porque aí a gente começa um trabalho de educação técnica interna em relação ao imposto de renda, porque eles ganham um percentual sobre isso, ganham dinheiro mesmo, então por isso que eles se inscrevem ou não. E aí esse guardião, ele é a pessoa que fica responsável em fazer as cobranças aos clientes, ou seja, tudo isso está estruturado num fluxo de cascata lá no G-Click. Então a primeira etapa é trazer esses documentos, fazer com que o cliente entregue. E depois ele vai distribuindo isso para as carteiras. Então ele mesmo vai distribuindo, olha, chegou 10 aqui, eu vou passar para o Robinho, esses outros 10 eu vou passar para o Fabiano. E claro que dependendo do nível de complexidade da declaração e do nível de capacidade técnica do colaborador. E aí as declarações vão sendo concluídas e conforme o G-Click vai disparando para o painel de todo mundo, as pessoas vão fazendo, volta para esse guardião, o guardião vê se está tudo certinho e manda para o cliente.
Também da parte financeira, tá? Porque antes de chegar para a pessoa lá, o financeiro tem que receber o dinheiro, o que o nosso cliente paga antes. Então tem o processo, uma parte financeira do processo. E isso faz com que depois a gente tenha uma sustentação de declarações e informações para que a gente faça o pós. Então, posteriormente, a gente pega aquelas declarações para estudar quais são as possibilidades de oferecer holding, de oferecer pejotizações, de oferecer outras questões, até de dizer para o cliente, como a gente já falou, olha, sai desse emprego aí, que esse hospital que tu está trabalhando, que tu só ganha isso aqui, não está sendo rentável para você. E aí o cliente fica satisfeito, viu? Porque é um ato de coragem você dizer para alguém, sai desse trabalho aí que não está dando certo. Sabe um alerta que eu fiz para meus clientes esse ano? Foi que assim, ó, você pensa em trocar o seu plano de saúde, hoje você está pagando o plano na pessoa física. A hora que você mudar para a pessoa jurídica, você não tem mais isso. E porque a gente viu nos últimos anos que as pessoas que fizeram a migração, muitos, aqueles que com mais idade, sim, em vez de ele ter economia com plano de saúde, pagaram mais com imposto de renda. Pagaram mais com imposto de renda. Ótimo, a conta foi o inverso, né? A conta foi o inverso. E quem calcula isso é o contador. Quem calcula isso é o contador, né? Quem estuda isso é o contador. Se você antecipa isso para o cliente, você certeza, vai criando... É o que eu falo, né? O treinamento. Se você vai fazendo ao longo do ano, você vai alimentando o seu cliente de informações, porque no pós, Fabiano, o que eu faço, né? Acho que o mais importante também é que quando eu envio a declaração, eu envio ali e dou um diagnóstico para o cliente, né? Daquilo que foi enviado. E falo para ele, olha, agora eu vou acompanhar. O trabalho não acaba aqui. Agora é acompanhar, se não vai dar malha. E nós vamos acompanhando, né? E aí, a cada 2 meses, eu vou passar lá pelo ECAC dele, tecnologia para me ajudar. Tecnologia também. E vou mandar para ele a mensagem do ECAC lá, vou mandar para ele o print lá, que a declaração dele está processada, para ele dormir tranquilo, que ele não tem problema com o leão, né? Perfeito, perfeito. Adorei, viu? É isso mesmo. E hoje, com a inteligência artificial, dá até para você criar um prompt ali para que ela faça essas análises das declarações de imposto de renda e você consiga levar. Inclusive... Depois eu pensei agora numa convidada para falar sobre inteligência artificial aqui, no uso da inteligência, na verdade, para a gente fazer declaração de imposto de renda no sentido de análise posterior do pós. Vou sugerir isso para a equipe aqui, eu tenho certeza que eles vão querer. Hoje eu faço muita análise com inteligência artificial, né? Se a gente não utilizar isso, pois exatamente. E tem que aproveitar a oportunidade de pegar o especialista para você melhorar ainda mais, né? Com certeza, absoluta. Robinho, foi um grande prazer recebê-lo aqui, uma conversa ótima. Confesso que dá pra gente depois se encontrar novamente aqui em outro episódio pra gente conversar ainda mais sobre outras estratégias de gestão, de crescimento de empresa, de processos, de expansão de receita, enfim, de pessoas, como você estava citando aí, né? Então foi um grande prazer mesmo, tá? Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês aqui, acho que foi aqui uma manhã incrível e que venham muitos mais encontros aí pela frente. Com certeza. A Almir sempre proporciona muitas coisas pra gente, né? Muitos encontros, pensando sempre em educação e levar informação para um ambiente dos contadores, dos empresários contábeis, dos colaboradores, enfim, de todo o ambiente de contabilidade, né? Ela é fantástica e faz essa conexão acontecer de verdade. Que é importante. Gente, é o seguinte, a gente chegou a mais um final, né, de um episódio do Vira Folha. Foi um grande prazer falar com vocês. Aqui a gente está compartilhando muitas estratégias valiosas, mas lembrem que além da gente escutar, tem algo que é ainda mais importante, a gente colocar em prática, a gente acabar aqui o episódio, deixa eu ver o que é que eu preciso processualizar, o que eu preciso olhar aqui para minha empresa de contabilidade, para aplicar aquilo que o Robinho falou, que o Fabiano falou. Então é isso que traz a mudança, tá? Outra coisa, mandem esse episódio de hoje para outras pessoas, compartilhem com os colaboradores, compartilhem com os colegas empresários contábeis, vamos distribuir conhecimento para as pessoas, se inscrevam no canal e até o próximo episódio.